Outra pergunta: quem pode cobrar quem? Qualquer um pode cobrar qualquer um de quem de fato deva, né. Então, pode ser ela empresa, pode ser ela pessoa física, tem títulos que tem empresa devendo e tem um garantidor que é o sócio ou uma outra pessoa física, que tem um bem. Muitas vezes esses bens também tem o lado do devedor que pensa: não vou pagar, é bem de família", todo mundo acha que nunca vai ter que pagar. Uhum. Mas existem garantias que, seja ele bem de família ou não, a pessoa responde por com aquele Com aquele bem, patrimônio. com aquele patrimônio e vai perder, mesmo sendo único, mesmo sendo bem de família e tudo mais. Então, pode cobrar. Detectando uma fraude, você pode sair daquela limitação contratual que é você e uma empresa, por exemplo, e você pode chegar em diversas outras pessoas, seja o sócio, seja a esposa do sócio que não está casado formalmente, mas que você consegue identificar que tem uma confusão patrimonial. Então, existem inúmeros caminhos dentro do Seja judicial. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da CBPA. Eu sou o Alexandre, um dos sócios aqui do escritório. Hoje comigo a Thaís e o Ivan. Oi, gente. Oi, pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre um tema que tem vindo à tona aí nos noticiários, que é o alto endividamento da população brasileira, né? Recentemente saiu que mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes, e isso atinge diretamente as empresas, porque grande parte dessas dívidas são com as empresas, e aí entra a recuperação de crédito, que faz parte aqui da CBPA, né? Alexandre e Ivan, vocês podem explicar um pouquinho o que é a recuperação de crédito, então? A recuperação de crédito, o cliente visa receber do seu cliente a inadimplência, né? Inicialmente ele tenta com algumas medidas como protesto, restrição em órgãos de proteção ao crédito, Serasa, SPC, e caso assim não consiga, ele vai para uma demanda judicial, uma ação de cobrança, uma ação de execução, uma monitória, dependendo de cada caso. Hoje a gente tem visto que, apesar de, desse alto endividamento trazer uma dificuldade no recebimento, é a maior chance que as empresas de pequeno, médio, até as grandes têm de recuperar é através de demanda judicial. Ivan e Thaís, o que vocês entendem que seria viável para uma recuperação de crédito? Hoje em dia, toda empresa acaba já tendo a área de cobrança, né? Então, ele faz uma cobrança interna, algumas vezes protesta, algumas empresas acabam protestando um pouco precipitado e acaba tendo mais prejuízo do que de fato recuperação de crédito, porque um protesto indevido hoje gera uma indenização alta, ou consideravelmente alta, dependendo do seu crédito, né? Os caminhos acabam sendo, depois de uma tentativa administrativa, que não demore, que isso vá para um jurídico, para que o jurídico tome as providências com uma ação de cobrança, uma ação de execução, uma ação monitória. São várias as medidas judiciais existentes para conseguir recuperar um crédito. Então, tem muito cliente que fala: mas esse não vai pagar. Mas vamos pensar, porque essa empresa, às vezes, ela tem sócios que respondem pelas dívidas da empresa, porque os sócios são, até certo ponto, responsáveis solidários num encerramento de uma empresa e as dívidas que ela deixou no mercado. Então, assim, existem meios que só um advogado analisando aquela situação pode dizer: dá para recuperar? A chance é pequena, é grande? Tem duas coisas que eu acabo escutando bastante e eu vou perguntar para vocês que são da área. Uma delas é qualquer empresa pode fazer essa recuperação judicial e essa recuperação judicial pode ser contra também uma empresa e pessoa jurídica ou não? Essa é uma pergunta. E a outra, aí vocês já vão pensando, em que momento então seria adequado fazer um protesto? Bom, o protesto, não tendo dúvida que a dívida existe, ela é um protesto válido. Ok. Sendo um protesto válido, ele nunca vai gerar problema, porque um protesto indevido gera dano moral de forma assim unânime no judiciário. E o protesto indevido seria protestar uma pessoa que pagou, Você mas não não tem reconheceu a certeza, você não tem dívida, certeza que tá. Protestar o ele valor pagou. errado, É, ela uma pagou parte. metade, não pagou a diferença, você protesta o valor inteiro, é, a pessoa não recebeu o que ela adquiriu, e
a empresa não deu não entendeu que ela não recebeu e protesta. Então, Tá. existem alguns tipos. A gente entende que quanto mais célere for, maior a chance de recebimento. Então, por exemplo, o protesto válido, ele pode ser feito no dia seguinte da inadimplência. Não existe essa... Um momento certo, né? não existe, mas Só não pode ser indevido. Só não Tá. pode ser indevido, né? Tem muita gente que tem uma lenda urbana de que você só pode cobrar depois de 3 parcelas. Ouvi isso esses dias, verdade. Isso não existe, a não Tá. ser que o contrato Preveja preveja que a cobrança só pode ser efetuada após a terceira. Mas 99% dos contratos não tem isso. Um dia de inadimplência, ou seja, não pagou, já poderia cobrar ou protestar. Não tendo proibição formal entre as partes, não tem Não tem impedimento problema. nenhum. E inclusive, na sua outra pergunta, quem pode cobrar quem? Qualquer um pode cobrar qualquer um de quem de fato deva, né? Então, pode ser ela empresa, pode ser ela pessoa física, tem títulos que tem empresa devendo e tem um garantidor que é o sócio ou uma outra pessoa física, que tem um bem. Muitas vezes esses bens também tem o lado do devedor que pensa, não vou pagar, é bem de família, todo mundo acha que nunca vai ter que pagar. Mas existem garantias que, seja ele bem de família ou não, a pessoa responde com aquele bem, patrimônio. com aquele patrimônio e vai perder, mesmo sendo único, mesmo sendo bem de família e tudo mais. Então, pode cobrar. Detectando uma fraude, você pode sair daquela limitação contratual que é você e uma empresa, por exemplo, e você pode chegar em diversas outras pessoas, seja o sócio, seja a esposa do sócio que não está casado formalmente, mas que você consegue identificar que tem uma confusão patrimonial. Então, existem inúmeros caminhos dentro do Seja judicial. outra empresa aberta em nome do famoso laranja. Então, isso você só vai conseguir judicialmente. Porque depende de autorização judicial, depende de demonstração E o juiz dessa tem que fraude, reconhecer, né? exatamente, né? Então, a cobrança judicial, ela tem que ser feita, porque senão a inadimplência ela vai ser perpétua e não tem o que... Então, pelo que eu estou entendendo que vocês estão falando, a consultoria para cada caso é importante também, para saber identificar qual é o tipo da dívida, quem é a pessoa a ser cobrada, qual o patrimônio que essa pessoa tem e quais caminhos podem ser buscados, seja Sim. pela via extrajudicial ou pela via judicial, e até mesmo atingindo talvez terceiros que estão tentando blindar ou ocultar ou até mesmo fraudar um patrimônio. Seria isso? Sim, sem dúvida, né? E não vai sair protestando a esposa do cara porque acha que ela tem parte. Isso é tudo feito judicialmente. Senão vai acabar tomando um monte de protesto indevido e é um problema. O que é interessante comentar, geralmente esse processo de cobrança, ele acaba, quando vem para um escritório, acaba sendo mais o contencioso, né? Um processo efetivamente. O que tem que ter cuidado de preventivo que você mencionou, no momento certo, você saber que você está constituindo um documento que vai te facilitar a cobrança. Tipo qual? Ou de que forma? De que forma o advogado vai saber orientar, por exemplo, esse contrato precisa de testemunha para ter validade, para ser um título executivo? No geral, precisa. Tem casos que não precisa. Você pode dar um exemplo para a gente, para ficar mais fácil? Que tipo de contrato tem que ter testemunha e qual contrato Via não? de regra, todo contrato, para ser um título que você possa executar, ou seja, que você não precisa ter um processo mais longo de cobrança, ele tem que ter 2 testemunhas. Mas tem exceção, como, por exemplo, honorários advocatícios, que a lei permite que seja, a lei diz que é um título executivo independente das testemunhas. Numa empresa, por exemplo, de venda de mercadoria, ela precisa ter ciência que precisa emitir a nota fiscal, com a emissão da nota, quando entregar, ter comprovante de entrega. Aí o boleto, que não existe no mundo jurídico um título de crédito chamado boleto, ele veio, entre aspas, substituiu a duplicata. Então você precisa desse conjunto e o protesto para poder cobrar essa nota fiscal através de uma ação de execução. Ou seja, né, a empresa ter o processo organizado e com acompanhamento jurídico para que seja feito do jeito certo, vai permitir que lá na frente o devedor dela seja cobrado de uma forma mais adequada. Além de mais rápido, muitas vezes, que consiga ter chance de receber.
que se você não comprova que você entregou um produto, você não comprova que você prestou o serviço, você não tem um documento assinado, muitas vezes você não consegue comprovar isso com testemunha e você acaba ficando sem ver seu crédito. Então tá bom, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Deixem suas dúvidas, nos comentários, é isso? Nos comentários, e até a próxima. Um abraço.